Pessoal, notícia bombástica, urgente na manhã dessa quinta-feira, hein? A gente fica sabendo agora que Lula e Joesley Batista estão trabalhando para tirar Maduro da Venezuela. Isso pode parecer uma coisa bacana, né? Pode parecer um negócio legal. Que bom, o Lula tá jogando o Maduro debaixo do trem, tá ajudando o Trump, tá ajudando a democracia mundial. Mas não é não, tem dois aspectos ruins nessa história. Primeiro, o Lula está tirando o Maduro para ajudar o Maduro. Por quê? Porque o Maduro sabe que ficou insustentável a situação dele na Venezuela. Ele não tem como ficar lá mais. Então o Lula provavelmente está oferecendo para o Maduro alguma coisa que a gente não sabe o que é muito positivo e vai ser pago por nós brasileiros, você sabe disso. E pode ser, inclusive, o Maduro abrir mão do poder na Venezuela com a promessa que o Lula vai ajudar ele numa próxima eleição a ganhar o poder na Venezuela de novo. E isso é uma coisa terrível no final das contas, né? Então, pode ser isso uma coisa, mas tem uma coisa pior, porque tá circulando também um boato em torno disso daqui, que a negociação do Trump com o Lula, aquele negócio de baixar os 40% de tarifa, já foi como parte dessa negociação, porque o Lula que estaria fazendo o intermédio entre o Trump e o Maduro nessa história. E que, inclusive, segundo a negociação do Trump com o Maduro, se o Lula conseguir que o Maduro renuncie, o Trump vai tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Então olha só o tamanho do problema que isso gera pra gente. A gente sabe que o Lula ama o Maduro de paixão, então ele pode até tirar o Maduro da Venezuela, mas ele vai dar muita coisa pro Maduro, vai ajudar muito o Maduro. Ajudar o Maduro não com o dinheiro do Lula, vai ajudar o Maduro com o nosso dinheiro e principalmente com a promessa de apoio futuro político na Venezuela para o Maduro. E outra coisa, ainda corre o risco do Trump estar sendo um idiota completo como o Biden foi, porque o Lula negociou com o Biden a eleição de 2024 na Venezuela. Vocês lembram disso, né? O Lula falou, não, que eu vou convencer o Maduro a fazer uma eleição democrática. O Maduro fez a eleição, roubou a eleição e disse que ganhou a eleição, sendo que todo mundo sabe que ele não ganhou a eleição, né? Então, o que está acontecendo aqui? Tem várias camadas nessa história aqui. Repara, a gente se ferra em todas elas. Qualquer coisa que aconteça aqui a gente se ferra. Realmente, puta que pariu essa história aqui. O Trump tá sendo um idiota e tá jogando Bolsonaro, o Brasil, debaixo do trem para salvar a relação dele com a Venezuela. É o que tá acontecendo. E o Lula vai se dar bem nessa história. Olha só, não é a tragédia, não é o fim do mundo, tá? Mas pode ser muito difícil, vai ser muito difícil pra gente. Então, a gente tem que dividir um pouco aqui, porque tem uma parte da notícia que é uma notícia verdadeira, que a gente sabe que está acontecendo. E tem outra parte que é a especulação, que há um boato correndo nessa coisa, mas que a gente não sabe ainda se é verdade ou não, né? Então, o que a gente está sabendo agora, já saiu em todos os jornais, um monte de lugar, eu estou trazendo a Folha de São Paulo aqui, mas já saiu num monte de jornal isso daqui, tá? Sim, parece que o Joesley Batista tem viajado para a Venezuela com uma certa frequência. Você lembra que o Trump falou que conversou com o Maduro, que tem negociando com o Maduro, e que o Maduro vai sair, não sei o que lá? Parece que tudo isso daí já é parte da negociação que foi intermediada pelo Lula. Isso já está rolando desde o final de novembro, essa negociação em que o Joesley Batista, certamente a mando do Lula, está indo convencer o Maduro a entregar o poder na Venezuela, né? Então, vamos pensar um pouco. Isso aqui faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque o Maduro sabe que a situação dele na Venezuela é insustentável. As forças armadas dele não têm condições de lutar contra os Estados Unidos. O que ele quer agora é uma saída honrosa, ele quer uma saída bacana. E esse é um dos temores que eu tenho. O que o Lula está oferecendo para o Maduro para ser uma saída honrosa? Porque você sabe, o que quer que seja que o Lula esteja oferecendo para o Maduro, quem vai pagar vamos ser nós, os brasileiros, né? E pior, eu não descarto nada que o Lula esteja oferecendo para o Maduro o seguinte acordo. Você vem aqui para o Brasil, entrega o poder na Venezuela e na próxima eleição que tiver na Venezuela, a gente vai te apoiar com muito dinheiro para você ganhar a eleição livremente. Aí ninguém vai poder dizer que você é ditador porque você ganhou a eleição na Venezuela. Certamente existe esse risco, né? E o pior, se o Lula está oferecendo isso, é porque o Lula acha que vai continuar no poder aqui em 2026, né? Porque se o Lula sair do poder em 2026, meio que já era. E, de novo, né, parte desse acordo, tudo isso pode estar nesse acordão que o Trump está fazendo, né? Então, ou seja, só o fato do Joesley Batista estar negociando com o Maduro já é notório, é certo, está acontecendo, mas já é terrível pra gente, já é uma coisa muito ruim. É lógico, o Maduro sair da Venezuela é uma coisa positiva.
Mas entenda, o Lula não vai jogar o Maduro debaixo do trem. O Lula está fazendo isso justamente para tentar salvar o Maduro, né? Salvar de uma forma honrosa o Maduro. O que vai ter nessa negociação a gente não sabe. A gente sabe que o Maduro já tinha até aceito sair da Venezuela desde que não fosse a Corina Machado e o González Urrutia que assumissem. Tinha que ser outro grupo, tinha que fazer outra eleição, e não sei o que lá. Ele prometeu outra eleição para o Trump. E o Trump não aceitou isso. O Trump quer que seja o González Urrutia e a Corina Machado assumindo a Venezuela, né? Mas enfim, o Lula vai conseguir isso? Não sei. Isso daqui já pode ser uma armadilha, porque da mesma forma que o Lula engrupiu o Biden para fazer as eleições de 2024, ele pode estar engrupindo o Trump. E o Trump é meio idiota mesmo. Pode ser que o Trump esteja caindo nessa lábia do Lula. Então, isso pode de fato acontecer. Isso aqui é a parte ruim do que eu estou falando, do que a gente já sabe que é verdade. Está havendo a negociação do Joesley Batista com o Lula lá com o Maduro para tirar o Maduro da Venezuela. Agora, existe uma outra parte que é boato. A parte que é boato tá aqui, ó. Não, primeira coisa, o Joesley Batista tá viajando para se reunir com o Maduro desde o dia 23 de novembro, já há algum tempo. E parece que a queda das tarifas, isso tudo é negociação do Trump com o Lula, ou seja, não ficou estranho o Trump tirar as tarifas do Brasil sem nenhuma negociação, sem nenhuma contrapartida? Pois é, qual que é a contrapartida nessa história? É justamente o Lula prometendo para o Trump tirar o Maduro da Venezuela. O Trump tirou os 40% da carne do Brasil e coisa e tal, porque o Lula começou essa negociação. Essa negociação na Venezuela é a contrapartida do Brasil. E mais do que isso, segundo diz o Ivanildo III aqui, aparentemente o Joesley foi lá a pedido de Lula como parte das negociações com o Trump. E se o Maduro realmente renunciar, parte do acordo é retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Ou seja, existe o risco da gente ficar duplamente fudido. Primeiro, vamos combinar. Até aqui o Trump foi um otário. O Trump abriu mão das tarifas, igual o Biden foi um otário também, né? Abriu mão das tarifas com a promessa do Lula que ia negociar com o Maduro e ia tirar o Maduro. Foi a mesma promessa que o Lula fez para o Biden, fez a promessa para o Trump caiu nessa promessa também. Até aqui. Mas o muito pior é se o Trump for otário o suficiente de tirar a Magnitsky antes do Lula cumprir a parte dele. E pode ter certeza que o Lula vai cumprir a parte dele nas coxas. Vai ser um negócio tipo a Argentina fez com o Evo Morales lá na Bolívia, né? Vocês lembram? O Evo Morales fugiu da Bolívia para a Argentina, né? Porque estava tendo uma revolta popular na Bolívia, assumiu a Janine Áñez, que assumiu a Argentina e coisa e tal. Aí o que aconteceu? Logo na eleição seguinte, o Luiz Arce, que era o candidato do Evo Morales, ganhou a eleição na Bolívia. Ou seja, o que o Lula deve estar oferecendo para o Maduro é exatamente isso. Você foge daí, sai aí da Venezuela, vem aqui para o Brasil, deixa o Trump botar o governo dele lá, igual fizeram com a Bolívia, com a Janine Áñez, e aí na próxima eleição a gente vai te ajudar, vai botar dinheiro para você ganhar de novo a eleição na Venezuela. E eu não duvido nada que o povo venezuelano assim, é mais inteligente que o brasileiro, mas não é latino-americano ainda. É capaz os venezuelanos votarem no Maduro de novo, igual os bolivianos votaram no Luiz Arce depois de escorraçar o Evo Morales lá na Bolívia. Essa parte aqui faz sentido de todos os aspectos, de todas as formas. Faz sentido porque, primeiro, para o Trump é muito bom. O Trump ele tem um poderio militar enorme, ele pode destruir o Maduro completamente, mas para o Trump é muito caro politicamente ele botar soldado americano na Venezuela. Então ele aceitaria essa alternativa do Maduro sair. Ele vai sair dizendo como ganhador, olha, consegui tirar o Maduro, só botei os barquinhos lá e tirei o Maduro. O Lula ia sair muito bem dessa, porque o Lula foi o cara que costurou a parada toda e tirou o Maduro e convenceu o Maduro, não sei o que lá, o Lula da paz, né, evitou o ataque do Trump na América Latina e não sei o que lá. Seria bom para o Trump, seria bom para o Lula e seria uma merda para o Brasil. Seria uma merda para a Venezuela. Não, veja, não me entenda mal. Para a Venezuela, num primeiro momento, seria muito bom. Mas entenda o que o Lula deve estar combinando com o Maduro. O Lula está combinando com o Maduro uma solução tipo Bolívia. Ele não está combinando com o Maduro uma solução tipo do Peru, lá que a mulher fugiu aqui para o Brasil para se exilar e não vai voltar nunca mais. Não, eles querem tomar o poder mais adiante, né? E para nós seria terrível, porque aí o Alexandre de Moraes perdeu a Magnitsky,
Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, acabou, né? Ficaram desmoralizados pra caramba lá nos Estados Unidos com isso, né? Eu já falei pra vocês, desde o início eu falo que esse negócio do Trump ajuda a gente, evidentemente, mas a gente vai ter que se virar nisso sozinho. Esse é um problema de nós brasileiros. Não é problema dos milicos do Brasil, não é problema dos Estados Unidos. Quem vai resolver o problema do Brasil somos nós brasileiros mesmo. E a gente vai conseguir isso. Não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser rápido. Vai ser demorado. Como eu falei para vocês, a proposta é, o mais importante, a gente eleger um presidente de direita para começar a trocar os ministros do STF por gente de direita na próxima eleição. E aí sim tentar fazer uma reversão dessa lambança toda que está acontecendo lá no STF. Mas não deixa de ser um baque na direita se a Magnitsky do Alexandre de Moraes for retirada. Isso seria um baque, sem dúvida alguma. E tem tudo para acontecer, porque tudo leva a crer que essa negociação do Lula com o Maduro já foi o que fez o Trump voltar atrás nas tarifas de 40%. Estava muito estranho o Trump voltando atrás na tarifa de 40% sem nenhuma contrapartida do Brasil, né? Ah, mas tem a inflação nos Estados Unidos e coisa e tal. Tem inflação nos Estados Unidos, é verdade, isso é um problema para o Trump, né? Mas o Trump poderia deixar para voltar com isso mais adiante, né? E fez isso por quê? Provavelmente porque já era o Lula negociando com ele, né, dizendo que vai botar, que vai tirar o Maduro de lá. Só que lembra, o Lula é amigo do Maduro. O Lula vai convencer o Maduro a sair com a promessa dele voltar, com a promessa de ser uma coisa como a Bolívia, né? E é lógico, a gente sabe que depois, agora a Bolívia está indo para a direita, a Jeanine Áñez foi solta lá e coisa e tal. Mas a ideia da Venezuela não é essa. A ideia da Venezuela é que seja uma coisa que realmente mude a coisa toda, né? Vamos ver que tipo de acordo que vai sair nisso daí. Existem dois grandes riscos nessa história. Primeiro grande risco, do Trump tá sendo um idiota. Existe esse risco. O Trump é um idiota, ele é meio burro mesmo. Então ele pode estar sendo jogado pelo Lula. O Lula está conseguindo essas concessões dele com a promessa de que vai tirar o Maduro, e na verdade não vai tirar de verdade o Maduro. Ou seja, ele está engrupindo o Trump tal como engrupiu o Biden. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que realmente ele vai tirar o Maduro de lá, só que vai tirar com essa promessa de que o Maduro volta depois. E aí quem vai se ferrar com essa somos nós brasileiros, né? Sabe-se lá o que o Lula está prometendo para o Maduro para tirar ele de lá. E a gente vai pagar esse negócio. Mas o pior disso tudo, se o Lula está prometendo para o Maduro que vai ajudar ele numa próxima eleição, o Lula está dando como certo que vai ganhar a eleição aqui em 2026. E como é que vai ser isso? O que ele tem de carta na manga para ganhar esse negócio, né? Eu acho complicado essa coisa. Bom, a gente não sabe o que o Lula está prometendo para o Maduro para convencer ele disso, né? E de certa forma o Maduro não tem muita alternativa também. Ele está procurando uma saída honrosa de alguma forma. Vamos ver como é que vai sair essa história, mas eu não estou gostando disso não. No primeiro momento é bom, o Maduro sair da Venezuela é uma coisa positiva, mas o custo que isso vai ter para a gente aqui no Brasil vai ser enorme.